Fala pessoal, vamos hoje falar sobre o módulo de ticket, tá? Então, dentro do menu aqui no Trinity, módulo assistência, ticket é onde a gente vai cadastrar um ticket novo. O ticket, como eu já falei lá na área de conceitos, se você ainda não assistiu a aula de conceitos, recomendo que você, antes de fazer essa aula, vá lá e entenda um pouco sobre cada um dos conceitos relacionados a evento, tarefas e tickets, tá? Antes de incluir um ticket novo, é importante dizer para vocês o seguinte, que a inserção de ticket ele pode se dar por três fontes diferentes. Uma através do menu aqui, né, e clicando no incluir. Outra através de um e-mail determinado para um determinado departamento. Então, quando eu mandar um e-mail para o departamento saque@xpto, ele vai abrir um ticket, ou também pelo portal do cliente, que é uma área onde eu posso habilitar uma área para o cliente acessar via login e senha, e através desse login e senha ele pode cadastrar então um ticket dentro do sistema. Então vamos lá, para cadastrar um ticket novo, basta eu clicar na opção mais aqui de incluir, vou selecionar a opção se o ticket é interno ou externo. Externo significa que ele veio de uma outra fonte, né, que foi um cliente que abriu o ticket e não você que abriu internamente. E aqui então eu vou colocar o tipo de ticket. Pode ser uma dúvida, pode ser um problema, pode ser uma sugestão, ou pode ser qualquer coisa que você queira inserir aqui no maisinho, incluindo o tipo de ticket. Então veja só que no Trinity a gente tem esse facilitador, tá? Muitos sistemas no mercado você tem opções travadas, você não consegue acrescentar opções. A gente, aonde foi possível, aonde foi inteligente, a gente incluiu sempre o maisinho aqui para que você possa cadastrar novos tipos. Então, se você quiser, no tipo de ticket, você pode cadastrar aqui outras opções. Então, vamos selecionar aqui que seja uma dúvida. O assunto da dúvida, então você vai preencher aqui, cliente quer saber como criar um evento no sistema. Identificação de equipamento. Esse campo você só vai utilizar no caso de suporte, no caso de ser assistência técnica, tá? Que eu estou fazendo assistência técnica para um equipamento, pode ser um computador, pode ser uma máquina, pode ser um aparelho qualquer. Então, sempre que for uma assistência técnica, você vai usar esse campo de identificação de equipamento aqui. Essa identificação de equipamento, se você está dentro desses casos, ela é uma etiqueta, né? Com um identificador que vai me identificar exatamente que aquele equipamento é aquele que eu tenho a etiqueta, tá? É um código que personifica, né, que personaliza ali o equipamento, né, como se fosse um número de série, por exemplo. E de conta, quem é o cliente, vamos pegar aqui a Cubo, quem é o contato dentro do cliente, qual é o equipamento que eu quero fazer assistência técnica, se for um equipamento. No caso de serviço aqui não vai ter esse cadastro. Então, quando eu seleciono identificação de equipamento aqui, eu coloco essa etiqueta, esse campo ele já preenche de forma automática, tá? Grupo de tarefas. Então, se eu tenho um grupo de tarefas atrelado a esse ticket, basta eu selecionar qual é o grupo de tarefas. Lembrando que o grupo de tarefas é um conjunto de tarefas, então eu crio um conjunto lá, fazer backup, e dentro desse fazer backup pode ter várias tarefas distintas e que vai montar esse grupo de tarefas para mim. Qual é o departamento atrelado a esse ticket? Então eu posso selecionar aqui qual é o departamento, vamos dizer que é o departamento comercial ou departamento de suporte. Quem é o responsável pelo ticket? Quem vai ser o responsável? Quem é a pessoa que vai tratar esse ticket? Vamos colocar aqui que seja o João Pedro. Se esse ticket está vinculado a algum projeto, eu posso já setar aqui o projeto. Tempo de previsão para entregar, né, a demanda aqui. Então, vou colocar aqui 30 dias. Vamos dizer, para poder entregar essa resolução desse problema, eu vou colocar aqui 5 dias. Se eu quero agendar um horário, uma data e uma hora para fazer esse ticket, e previsão, data de previsão e hora de conclusão, ele vai preencher automaticamente aqui, tá? Pra gente. Beleza? Então, feito isso, do lado direito eu tenho uma aba de detalhes, que esse conjunto de campos aqui, né, esse container aqui, ou esse agrupamento, ele pode ser configurado no sistema para aparecer ou não aparecer, tá? Então, se for produto físico,
né? Tipo um equipamento, assistência técnica mesmo, como eu falei, de computador ou de uma máquina, qualquer coisa assim, é interessante aparecer aqui o número de série do produto, a nota, qual que é o número da nota fiscal de entrada, se é um contrato, qual que é o número do contrato, o número do certificado, se tem garantia, se está na garantia ou não, né? Então, e aí o código da amostra. Bom, o último atendimento ele vai preencher automaticamente na medida que a gente for avançando aqui, e essa mensagem inicial, que é inicial de dúvida, eu vou apagar aqui que eu coloquei dúvida primeiro, por isso que ele preencheu esse campo. Essa mensagem inicial, ele pode aparecer assim em branco, ou ele pode ser pré-preenchido de acordo com parâmetros que vai estar aqui no tipo de ticket. Então, quando eu cadastrar o tipo de ticket, eu posso já definir uma mensagem inicial na conversa, tá? Na mensagem inicial. Lembrando que esse mensagem inicial, pensa nesse quadro como se fosse um e-mail. Tá? Então, como eu estou criando o ticket aqui, eu posso colocar olá Marcos. Aqui vamos supor que essa mensagem inicial é a demanda do cliente Marcos em relação à minha empresa. Que ele está querendo tirar de dúvida aqui. Então aqui ele colocou só o assunto, mas aqui ele pode explorar então um assunto ainda mais. Então eu vou colocar aqui, olha, eu quero entender como funciona o cadastro de evento, considerando que este evento deve ser registrado na agenda do Google, por exemplo, tá? Então ele colocou uma mensagem inicial, pode anexar algum arquivo aqui, de repente se é um suporte, não é uma dúvida, é um problema, tá? Um defeito, ele pode selecionar ali e anexar o print da tela que está com defeito, assim por diante. Tá? Quando eu salvo essa tela, então aqui nesse ticket, vou mostrar aqui a parte básica aqui do ticket, cairia para mim no monitor, cai para mim aqui, né? Vamos entrar aqui no monitor para vocês entenderem, cai aqui no monitor. Vamos desmarcar as outras opções para ficar só o ticket, ó, caiu aqui, ó, cliente quer saber como criar um evento no sistema. Então vai cair no monitor para todas as pessoas que são do departamento de suporte, tá? Vai cair para o João Pedro, vai cair para o departamento de suporte, e eu, como sou administrador aqui no sistema, eu também consigo ver esta demanda aqui que caiu aqui e tem um prazo de 4 dias para ser executados, tá? Amanhã no meu monitor vai aparecer 3 dias e depois até um dia, 0 dia, então eu consigo acompanhar. Quando ficar atrasado, esse item vai ficar vermelho, tá bom? Ok. Então eu consegui ver aqui que o ticket entrou aqui no sistema através daquela inclusão que nós acabamos de fazer aqui. Desse lado aqui vocês vão ver, entrou o ticket aqui, se eu clicar abrir, ele vai abrir o mesmo que vocês já estão vendo aqui, ó, com a mensagem inicial aqui, tá bom? Beleza, então ele vai cair nessa mesma tela. Aqui, ó, é como se fosse um corpo de e-mail, uma conversa que eu posso começar a ter com o meu cliente. Então eu posso abrir a janela responder aqui e responder: olá, Marcos, recebemos seu ticket e vamos agendar uma conversa para entender melhor como podemos resolver. Ou eu poderia dizer para ele assim: mas já adianto, separe para essa reunião e-mail, dados do servidor de e-mail que será utilizado no Trinity, por exemplo, tá? E aí eu posso ir pedindo todas as instruções aqui conforme eu queira, e aí eu posso também anexar um arquivo. Aí o cliente vai receber por e-mail. Que cliente? Esse aqui que está aqui, ó, Cubo. O Marcos é que vai receber o e-mail desse conteúdo aqui, tá? Lógico, ele vai receber se eu marcar essa opção aqui, ó, público, tá? Então aqui na hora de responder eu tenho 2 parâmetros aqui, o parâmetro público e o parâmetro privado. Por que o privado? Porque às vezes eu posso responder uma mensagem que só interesse à equipe técnica, que é a equipe de suporte. Então eu quero que fique no histórico, mas que o cliente não receba essa informação aqui. Então eu marco como privado. Ou eu marco público e aí o cliente também vai receber essa informação por e-mail. Eu abri o ticket aqui por telefone, ele me ligou, eu abri esse ticket, coloquei as descrições, tudo certinho, e aí eu vou respondendo para ele. Ele poderia ter aberto esse ticket através de um e-mail,
um e-mail de suporte, arroba o nome da nossa empresa, né? Ou poderia ter entrado pelo portal e também cadastrado lá esse ticket por lá. Então, ao clicar aqui em enviar, o meu status agora está em andamento. Então, esse status do ticket vai mudar, vou dar um enviar, e aí o status ficou em andamento. Quando eu precisar concluir esse ticket, eu vou mandar uma mensagem e vou mudar o status para concluído, ou cancelado, ou pendente com o cliente. Então eu fiz uma demanda para ele, mas agora ele está me devendo informações. Então, como eu disse, para resolver, preciso que me mande os parâmetros de servidor, SMTP e IMAP, por exemplo. E aí eu coloco aqui pendente com o cliente, dou enviar. Ele não deixa passar se eu não marcar a opção público ou privado, vou marcar público e vou dar um enviar. Então ele já mandou e o status agora está como pendente no cliente. Se eu olhar no monitor, atualizando a tela aqui, vai aparecer, deixa eu marcar todas as opções aqui, ó, vai aparecer o ticket com a corzinha aqui do status, que é aguardando, pendente, aguardando, né? Pausado ou pendente, tá? Que é essa corzinha aqui. Ó, marrom seria aguardando andamento, azul em andamento, pendente, concluído e cancelado, tá bom? Então essa é a forma que a gente cadastra, uma das formas de cadastrar o ticket. Vou mostrar aqui a outra forma para você. Então dentro de sistemas, auxiliares, departamento, você vai ver lá os departamentos que existem. Então dentro do departamento diretoria, se eu quiser que o cliente possa abrir um ticket através do e-mail ou pelo portal do cliente, eu preciso ter uma conta de e-mail vinculado ao departamento que vai receber esse ticket. Vou pegar o departamento de suporte, por exemplo, e vamos cadastrar uma conta de e-mail aqui. É bom que essa conta de e-mail seja uma conta que só seja utilizado para isso, tá? Por quê? Porque senão todo e-mail que chegar nessa conta vai virar um ticket. E aí vai virar um inferno aqui para você. Então uma coisa bastante importante é que essa conta, você cria uma conta de notificações, por exemplo, do homem aqui, ó, notificações.cuboprodutividade@gmail.com. Então essa conta aqui, eu não uso ela no dia a dia, não recebo e-mail de clientes, fornecedores nessa conta de e-mail. Essa conta de e-mail vai ser utilizada única e exclusivamente para abrir ticket, tá? E outra coisa importante, você marcar esse parâmetro aqui, somente leads e contas cadastrados, porque essa conta aqui, vocês sabem, né? Mesmo eu nunca movimentando ela com clientes e fornecedores, vai receber propaganda, né? Basta você criar uma conta de e-mail, no dia seguinte, não sei como, você já começa a receber propagandas dentro dessa conta. Então, para que não fique abrindo conta, não abrindo tickets de propaganda, então você marca essa opção, somente leads e contas cadastradas. O que isso significa? Que ele só vai abrir o ticket se o e-mail remetente que enviou o ticket está cadastrado no sistema Trinity, tá? Então vamos pegar agora, vou salvar essa opção, tá? Vou pegar lá então agora dentro do cadastro de CRM a empresa Cubo. Então vamos seguir aqui as configurações, tá? Cubo Produtividade, aqui ó, Cubo Produtividade. Vou abrir a empresa e vou fazer o seguinte, aqui no cadastro da empresa, embaixo, eu tenho um acesso ao portal, tá? É uma configuração no sistema, no cadastro de contas, que eu não tinha explicado quando eu cadastrei, ensinei ali o cadastro de contas e eventos, e agora é a oportunidade, tá? Então aqui significa que eu vou dar acesso a esse cliente, a essa pessoa, poder cadastrar um ticket no sistema através do e-mail e através do portal. Então aqui ó, vou só simplesmente colocar aqui um login, vai ser marcos@cuboprodutividade.com.br e a senha, vou criar uma senha aqui e vou ativar esse login. Tá bom? Então a partir do momento que eu fiz isso e salvo, então agora você pode passar esse usuário para o teu
cliente, esse usuário, esse login e senha para o teu cliente e ele vai poder acessar. Aqui o sistema não está deixando porque eu já tenho isso em alguma outra conta. Deixa eu pegar a conta do Gmail aqui, vamos ver se vai dar problema também. cuboprodutividade@gmail.com, salvar aqui. Pronto, agora ele deixou. Então esse login, né, e a senha que eu criei vai permitir que eu acesse via portal. Pelo portal, independentemente de eu ter os e-mails aqui, não tem problema. Ele vai deixar eu criar. Vou criar mais uma Marcos. Vou criar essa conta aqui, ó, só para dar um exemplo para vocês. Porque o e-mail tem que estar cadastrado, tá? Lembra que nós falamos, que nós marcamos aquele parâmetro de que para eu conseguir abrir um ticket no sistema através do e-mail, o e-mail do remetente tem que existir dentro do Trinity. Então por isso que eu cadastrei agora aqui o e-mail do remetente, tá bom? Então eu vou mostrar as duas formas de você abrir um ticket também. Então aquela que eu mostrei aqui em assistência ticket, eu aqui internamente é que estou cadastrando o ticket, como se o cliente tivesse me ligado e eu cadastrei o ticket. Agora eu vou mostrar através do portal. Então vou abrir uma janela anônima aqui. Para acessar o portal, a URL que você já utiliza para acessar o Trinity, você vai usar a mesma URL, só que aqui no final do .com.br você vai colocar /portal. Então essa URL, imagina, você pode deixar ela disponível no seu site, por trás de um botão, área restrita de cliente, área do cliente, pode criar esse tipo. Depois eu vou dar um exemplo aqui num cliente nosso. Você pode usar esse tipo e aí quando o cliente clicar ali, ele vai direto o acesso ao portal, tá? Então eu vou dar um enter aqui. Quando eu clicar dessa forma, o sistema já vai entrar no portal do cliente. Aqui é a Cubo, então já é a empresa que está com o Trinity, vai ser a marca da tua empresa aqui que vai estar aqui, e o cliente vai acessar com o login e senha que você criou lá. Então marcos.cuboprodutividade@gmail.com e a senha que eu criei. Tá? Lá no sistema existem parâmetros que você pode deixar habilitado para o cliente. Você dá a URL para ele. Se ele ainda não é cadastrado, ele pode acessar aqui essa opção ainda não sou cadastrado e ele vai cadastrar o login e senha dele. Ou se caso você já passou usuário e senha para ele, mas ele esqueceu da senha, ele pode clicar aqui problema com a senha ou conta não ativada. Ele clica aqui e ele vai receber uma nova senha para o e-mail dele. Tá bom? Muito bem, aqui eu já fiz tudo certinho, vou clicar na opção entrar. Pronto, entrei no meu cadastro, no meu portal, e aí eu tenho a opção aqui ticket. O que o cliente pode fazer? Ele pode alterar a senha dele, ele pode editar a ficha cadastral dele, alterar o telefone, deixar atualizado o telefone dele. Então imagina a praticidade que existe nisso, porque o próprio usuário, seu próprio cliente pode atualizar os cadastros, né, dentro do sistema. E aqui eu puxei um cadastro da empresa, mas poderia ser do contato e assim por diante, tá? Beleza, não vou alterar nada aqui e o que eu quero que é o ticket. Então eu clico aqui no ticket, ó, não tem nenhum ticket aberto dentro do sistema para essa conta. Eu vou abrir aqui um novo ticket. Aqui eu vou colocar o tipo de ticket, vou colocar aqui um problema. O assunto, falha na impressão do relatório de contas a receber, por exemplo, tá? Departamento que eu quero acessar, suporte. Por que ele abriu só o suporte aqui? Porque só o departamento de suporte é que tem o e-mail lá cadastrado para receber notificações, tá? Mensagem. E aqui ele vai escrever então qual que é a dificuldade. Ó, ao tentar imprimir o relatório referenciado, o sistema da tela branca, vamos dizer assim, tá? Ele poderia anexar um print da tela aqui e tudo certo, e dar um salvar. Então salvou, o ticket vai entrar e agora o ticket aqui, ó, se eu clicar em tickets aqui, ó, vai aparecer o ticket pro cliente para ele poder enxergar aqui as demandas que ele tem em relação à empresa. Aqui quais os tickets que ele tem. Se ele clicar no visualizar, vai ver todos os comentários e as conversas dentro do sistema. A gente recomenda muito que seja feito dessa forma, tá? Vou voltar lá no Trinity aqui. Para mim,
também aqui, se eu olhar no monitor, o que vai acontecer? Agora já vão cair aqui para mim mais de um ticket. Vamos desmarcar as outras opções que não são tickets, os eventos e as tarefas. Pronto, caiu um ticket aqui para mim, ó. Caiu até 2 tickets aqui, ó. Só de eu ter habilitado aquela conta de e-mail já caíram 3 tickets aqui para mim. Eu vou desprezar esses 2 aqui, então abriu. Esse é o problema. Esses 2 clientes aqui, eles já tinham respondido naquele e-mail lá, então ele abriu um ticket para mim das 2 demandas. O que gerou agora foi esse aqui, ó, falha na impressão de contas a receber. Se eu clicar aqui, imagina que eu estou na retaguarda. Eu cliquei aqui no ticket, vai abrir e vai estar lá. Ao tentar imprimir o relatório, tal. Então aqui eu posso responder ele aqui por dentro, olha. Verifique se o seu navegador não está bloqueando o relatório. Em geral, é isso que acontece. Aguardo. E aí eu dou um público aqui e dou um enviar, certo? Beleza, ó, o sistema ele vai sempre mantendo o histórico aqui, tá bom? Eu vou lá na área do cliente agora, vou dar um pesquisar aqui, vocês vão ver que agora o status do ticket já não está mais aguardando andamento, está em andamento, sinal que alguém já mexeu com isso aqui e o remetente desse ticket ele já recebeu por e-mail também, mesmo que ele não tivesse entrado aqui no portal do cliente, ele teria recebido um e-mail com a movimentação do ticket, mas como eu estou vendo pelo portal, eu vou clicar aqui no visualizar para vocês verem e aqui ó, você vai ver que a resposta já está aqui. O cliente pode responder em cima desse ticket, então ele vem aqui, nossa, era isso mesmo, deu certo, e dá um enviar, beleza? Olha só, mandou a mensagem aqui. Eu volto lá para minha área de ticket, para o meu sistema, esse aqui que está em andamento. Eu clico aqui, abro, e eu vou ver que a mensagem do cliente, nossa, era isso mesmo, deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o ticket agora. Então eu clico em responder, concluído, e mudo o status aqui, posso pôr privado, público, e mudo o status aqui para concluído, tá? Ou eu posso colocar privado, só para vocês entenderem, concluído com sucesso, e dou um enviar. O sistema vai então concluir o ticket, só que a mensagem que eu coloquei aqui, ó, que é privada, ele vai aparecer um cadeadinho, ele muda o fundo de uma outra cor para que a gente saiba que essas mensagens elas foram privadas, e lá no ticket, na área restrita do cliente, vamos lá, vamos estar de novo, vou dar um pesquisar aqui, ó, o ticket já aparece como concluído, e se ele abrir aqui as mensagens, a última mensagem foi a do cliente, não aparece a minha concluída lá. Tá bem? E aqui ele inclusive marca as datas e horas que foram feitas as conversas em relação ao ticket. Então essa é uma forma. A outra forma é da seguinte maneira. Eu posso enviar um e-mail a partir da minha conta, abrir um ticket. Eu vou abrir aqui a parte de e-mails para vocês entenderem que eu posso abrir um ticket também da seguinte maneira. Vou mudar aqui, ó, a minha conta para marcos.cuboprodutividade e vou clicar no botão escrever. E aqui eu vou escrever para quem? Notificações. Eu nem lembro, peraí, deixa eu dar uma olhada. Sistemas auxiliares, departamentos. Lembra? Aqui em departamentos é que eu indico qual que é o e-mail. Esse aqui, ó, notificações.cuboprodutividade@gmail. Então vamos lá. Então eu vou escrever aqui para notificações.cuboprodutividade@gmail.com. Clico aqui para vincular e eu vou colocar aqui suporte e vou colocar aqui preciso de ajuda para implementar centro de custos no módulo financeiro, por exemplo, tá? Eu vou apagar essa assinatura aqui e vou dar um enviar. Posso anexar um arquivo aqui, vamos anexar só para vocês verem como é que chega lá. Vou anexar um arquivo aqui qualquer, um PDF aqui, ó, beleza? E vou dar um enviar. Então, pessoal, ó, eu abri o e-mail lá e aí, então o sistema caiu aqui, ó, como um suporte, né? Mais um ticket aqui, né? Às 13h30.
caiu aqui o ticket que veio a partir de um e-mail. Então o cliente criou o e-mail lá e aí o sistema carrega aqui normal. E reparem que o arquivo em anexo ele vem aqui comigo. Daqui para frente o resto é tudo igual ao outro formato de cadastro de ticket, tá? Lembrando que se eu precisar dos dados do cliente aqui, não está aparecendo, sempre clicar nesse maisinho transparente aqui, ele abre a ficha do cliente, que é um atalho para cada item desse é um atalho, né? Então se eu clicar aqui, ó, em Cubo Produtividade, vai me mandar para a ficha do cliente. Aqui também, se eu clicar no endereço, ele vai me mostrar, vai abrir um Maps e me mostrar a distância do meu escritório até o endereço do cliente. Se eu clicar no telefone, tem na telefonia VoIP, já vai discar para o cliente. Se eu clicar nos e-mails, o sistema vai abrir para mandar mensagem via e-mail para o cliente. Tá bom? E aí o fluxo aqui é igual. Eu clico aqui em responder e vou respondendo os tickets por aqui. Para concluir, se eu precisasse aqui na hora de executar esse ticket, se eu precisasse do suporte, gerar tarefas para pessoas distintas, do lado do botão cadastro aqui eu tenho a opção tarefas. Aqui eu consigo incluir tarefas vinculadas ao ticket. Então qual o tipo de tarefa? O que a pessoa precisa é de um treinamento. Então eu vou dar um treinamento para ela. Quem vai fazer o treinamento é o Marcos. Aí aqui lembra aquela opção de vínculo, que quando eu ensinei a parte de tarefas eles vinham sem vínculo. Agora como eu gerei a tarefa a partir do ticket, ele já veio marcado a opção ticket. Eu poderia fazer ao contrário, criar uma tarefa e vincular o ticket também por fora do sistema, por fora do ticket. Aqui é um ticket do suporte, eu posso colocar um prazo até quando que eu quero que isso seja realizado. Então até amanhã às 18 horas no máximo, e vai fazer hoje, né, dia 21, começar hoje até o final do dia para estar finalizado isso aí. Aí eu salvo aqui e o sistema cria então uma tarefa vinculado ao ticket, tá bom? E aqui eu vou responder: ok, seu ticket está em andamento. Vou colocar aqui como público e enviar. Beleza. Então agora se eu for lá no módulo aqui, voltar aqui no portal, vamos ver aqui os tickets, pesquisar. Ó, tem 2 tickets, um concluído e um em andamento. Mesmo ele tendo aberto esse ticket via e-mail, tá? Então ele pode abrir aqui pelo portal, novo ticket, ou simplesmente mandando um e-mail para o suporte. O e-mail do suporte vai cair aqui também. Clicando aqui, ele vai ver que está em andamento o ticket dele. Tá bom? Pessoal, esse é o módulo de cadastro de ticket. E aí a gente acaba essa trilogia de eventos, tarefas e tickets. No próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente gerencia essa operação e principalmente como que a gente gerencia a parte de eventos e tarefas. Tá bom? Obrigado a todos, até a próxima aula. Valeu!